Em Isaías 5:20, vai dizer assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Né? O que esta passagem está falando? O que o profeta Isaías está falando aqui? Isaías está falando da inversão de valores, que os valores estão invertidos. Né? E nunca vivemos em um tempo em que os valores estão tão invertidos como na época que nós vivemos. Por quê? Porque a luz ela é perseguida, a luz ela é punida, não pode mais ser da luz. Enquanto a escuridade, a escuridão, ela é aplaudida. Né? Nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma época que nem defender a nossa fé nós não podemos mais. Nós não podemos mais pregar o que a Bíblia diz. Por quê? Porque é bullying, é condenar, é julgar. O mais interessante disso, né, a gente é punido se hoje já existem leis. Eles querem, inclusive, fazer lei para poder decidir o que os cristãos vão pregar da Bíblia e o que não vão. Mas o mais impressionante é que o próprio, como é que se diz? O próprio segmento do país, né, as próprias leis do país, elas não dão espaço para isso, para se proibir religião A ou B, de professar a sua fé ou pregar aquilo que querem. Por quê? Porque o Brasil ele é um país laico. Ou seja, ele é um país em que todas as religiões elas têm liberdade de se expressar. Mas o que nós estamos vendo é o quê? É o macumbeiro tendo a liberdade de se expressar, é o bandista tendo a liberdade de se expressar, o que segue o candomblé, o que segue o espiritismo, toda perversidade, toda religião de Satanás tendo a liberdade de se expressar. Mas você perceba que o cristianismo ele está perdendo essa liberdade. Não existe mais. Porque até lei para proibir de pregar a Bíblia eles já estão querendo criar. Ou seja, é um sistema maldito. É um sistema maldito que eles perseguem a luz, perseguem a própria palavra de Deus, porque condenam os pecados deles, porque Jesus disse que aquele que pratica o pecado não vem para a luz, para que as suas más obras não sejam vistas, é incomodado pela luz, assim são eles. Eles querem proibir, porque a Bíblia, a palavra de Deus, confronta eles. Eles querem que a gente, além de respeitar, aceite e defenda que todas as abominações que eles creem, que eles seguem, é certo. Deus, ele é a favor. Né? Então, o cristianismo, ele está sendo perseguido. E não existe respeito nenhum pelo cristianismo. No Brasil não existe. Porque embora há leis para proteger as religiões, você perceba, você é livre para expressar a sua fé, mas você está sendo perseguido quando você expressa a sua fé. Você é livre para pregar as escrituras e dizer eu creio nisso porque a minha religião me permite crer nisso. Mas você é perseguido por isso porque você pode ser punido. Onde está a liberdade de expressão? Onde está, né, o país laico? Onde é que está? Porque é um país onde só o macumbeiro tem a liberdade de se expressar. O umbandista tem a liberdade de se expressar. O espírita tem a liberdade de se expressar. Mas o cristianismo, ele não pode se expressar. Perceba que eles querem punir por dizer que aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado é pecado. Eles querem punir porque eles querem que a gente diga que aquilo que o próprio Deus disse é abominação em sua palavra, ele quer que nós preguemos ao mundo, que é bonito e que é aceito diante dos olhos de Deus, e não é. E eles querem punir quem não segue essa linha de raciocínio deles. Enquanto
O cristianismo, ele é o que? Ridicularizado dia e noite. E nenhuma lei é posta em prática para poder punir os que fazem isso. Eles ridicularizam a Bíblia, eles queimam a Bíblia, eles rasgam a Bíblia, eles chamam Jesus de gay, eles chamam Maria de prostituta. E onde é que está a lei que diz que é a favor das religiões, em favor do cristianismo nessas horas para punir eles? Observe, não existe punição. Não existe. E se o cristianismo ainda quiser defender pelo seu direito de expressão, que a lei lhe dá esse direito, quiser processar eles, se levanta 10 mil advogados para defender eles. Inclusive o próprio presidente deles, né? O próprio presidente deles, que a palhaçada já era grande. A palhaçada já era grande no Brasil. E agora, então, daqui um dia, a gente não vai nem poder mais ir para a igreja com a Bíblia na mão. Né? Porque eles já estão lutando já. Eles já estão lutando já na Câmara para tentar tirar a Bíblia dos cristãos. Não, porque a Bíblia, ela condena isso, a Bíblia ela condena aquilo, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é machista, ela não serve mais. Eles já estão lutando para poder tirar a Bíblia diária, impedir os cristãos de pregar a Bíblia, de andar com ela, a não ser que eles arranquem todas as páginas que ele discorde e fique só o amor de Deus, né? Que é o que eles querem, que fique só o amor de Deus. Deus é amor, Deus ele não vai jogar ninguém no inferno, não. Impressionante que, embora haja o ditado que diga que Deus não lança ninguém no inferno, mas é a pessoa que se lança lá pelos seus próprios pecados, Jesus ele vai dizer totalmente diferente. Ele vai dizer, vocês têm medo dos homens? Pois eu digo que vocês não devem temer os homens. Vocês devem temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E eles estão dizendo que Deus não lança ninguém no inferno. Porém, Jesus disse, temam o Pai. Porque o homem pode matar o corpo e não pode tocar na alma. Mas o Pai, ele pode tanto matar o corpo, como ele pode lançar a alma no inferno. E quem é o Pai? De quem era que Jesus falava? De Deus. Então é um povo que não conhece de Bíblia, não sabe nada de Bíblia, não existe valores nenhum, não tem caráter, não tem moral nenhum. E quer falar de Bíblia, e quer falar de Deus, e quer falar de princípio, sendo que eles não têm princípios nenhum. Vive servindo a Satanás, aplaudindo as trevas, chamando a treva de luz, dizendo que aquilo que Satanás manda ele dizer é Deus quem está mandando, é como diz aqui. Né? Eles chamam a treva de luz e fazem do amargo doce. E chamam o mal de bem. Porém, eles perseguem eles perseguem o verdadeiro, aquilo que é verdadeiramente do bem, aquilo que verdadeiramente é de Deus, né? Ou seja, eles inverteram tudo. Eles inverteram tudo. E o sistema, ele está a cada dia mais opressor. Mais opressor. E esta opressão, ela até tem sido boa em certa parte. Por quê? Porque ela tem revelado os covardes. Os covardes e os hipócritas. Por quê? Porque tem muitos covardes e hipócritas dizendo, eu creio em Deus. Ao mesmo tempo que diz a Bíblia. Ah, mas a Bíblia, eu creio em Deus, mas a Bíblia não dá. Não, a Bíblia não dá para crer nela, porque ela é a palavra de homem, já começa aí. Ah, eu creio em Deus, eu sou cristão, mas eu defendo que pode matar uma criança dentro do ventre, não tem nada demais. Eu quero a morte para os bebês, mas vai na rua defender e ser contra, né? Vai na rua ser contra a pena de morte para o estuprador. Não, você é a favor da morte de uma criança dentro do ventre? Sou. E você é a favor da morte por estuprador? Não, não sou. Ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso para depois ele ser solto e estuprar mais. Mas a criança que não faz mal a ninguém, ela tem que ser morta. Entendeu? Esses são os valores dele. Esses são os princípios que ele defende. Eu sou cristão, mas não tem nada demais. 2 homens beijar na boca do outro, 2 mulheres beijar na boca da outra. Não tem nada demais pegar uma criança, dilacerar o corpo dela para tirar o sexo dela, porque Deus errou. O menino nasceu menino, mas era para ser menina. Nós vamos tirar, né? Nós vamos tirar ali
o sexo dele, né? E vamos mudar, vamos transformar, porque Deus, ele errou. Deus, ele se equivocou, vamos corrigir o erro de Deus. E aí ele se diz o quê? Cristãos, né? Cristãos, ou seja, são covardes que estão se curvando ao sistema. Não tem como a pessoa ser cristão indo contra os princípios e a palavra de Deus, indo contra todo o cristianismo. Não existe cristianismo, não existe cristão contra as escrituras, não existe cristão contra os princípios de Deus e contra os mandamentos de Deus. Não existe. Isso é Satanás que está inventando, porque hoje em dia qualquer porcaria se diz cristão. O cara faz uma cirurgia, tira o sexo, bota uma peruca, anda feito uma mulher, falando mal de Deus, falando que Deus é gay, falando que Maria é prostituta, falando um monte de bobagem da palavra de Deus e ainda diz, eu sou cristão, eu acredito em Deus e eu vou para o céu porque Deus, ele me ama. É o que o Isaías falou, os valores estão investidos, estão chamando o mal de bem. Estão chamando o amargo de doce. E estão chamando o quê? A escuridão de luz. E estão aplaudindo. Muitos estão aplaudindo isso aí. E vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo que ou as pessoas vão ter que tomar uma decisão. Né? Ou se curva ao sistema maldito, condenado pelo Deus desse século, que é o Satanás, que há mais de 2000 anos atrás o Paulo já dizia, Satanás é o Deus deste século, Satanás é o Deus que comanda o mundo, e é por isso que o mundo é a desgraça que é. É por causa disso, guerra, morte, estupro, toda bagaceira, por quê? Porque ele comanda. Ele manda em tudo isso, em todo esse sistema, os reinos do mundo, ele manda. Não é à toa que ele fez a proposta de Jesus se curvar diante dele para dar a Jesus todos os reinos do mundo. Ele jamais iria oferecer a Jesus aquilo que não lhe pertence. Os reinos do mundo são dele. E Paulo chama ele o Deus deste século, o Deus deste mundo. Tem cegado o entendimento de vocês, para que vocês não creiam no Evangelho e não sejam libertos pela palavra de Deus. E é isso que Satanás ele tem feito. Tem feito isso e ainda feito com que muitos digam, eu sou cristão. Cristão indo contra os princípios de Deus e a palavra de Deus. Não existe isso. Vai chegar um tempo que a pessoa vai ter que se decidir. Ou você se curva e defende o cristianismo, os seus princípios e os mandamentos de Deus. Ou você se curva diante do Deus deste século. Porque você não vai poder servir a dois. Nunca pôde. Porque Jesus sempre falou, não se pode servir a dois senhores, é necessário escolher. Eu não aceito essa maneira de servir. Você escolhe a quem você deve servir. Se quer servir a Satanás, sirva a Satanás. Mas se quer servir a mim, tem que servir somente a mim. Vai chegar um tempo que vai ter que escolher. E eis que o tempo já é chegado. Né? E isso tudo que está acontecendo já tem mostrado quem é que tem se curvado diante de Satanás e quem é que está curvado diante de Deus. E todo mundo já sabe quem é que vai vencer e para onde vai Satanás e aqueles que o seguem e vivem para fazer a sua vontade, bem como também vão aqueles que estarão com o Cordeiro e vencerão, porque a palavra de Deus disse, e o Cordeiro descerá do céu, destruirá Satanás e lançará no lago de fogo aqueles que com ele estiver. E os que estão com ele reinarão para todo o sempre. E pronto, acabou-se. Acabou-se o mal, acabou-se o pecado e acabou-se tudo. Haverá alegria no céu por aqueles que foram perseguidos, mas não recuaram. Foram fiéis até o fim. E haverá pranto e ranger de dente no inferno por aqueles que se curvaram e aceitaram tudo o que Satanás lhes impôs.